estar aqui com vocês hoje. Preparei um conteúdo para compartilhar sobre Python e FabLab, como que a gente pode programar alguns objetos para fabricação digital. E só me apresentar, meu nome é Luiz, meu primeiro contato com Python foi em 2014, no fim de 2014, rolou um Python Day lá na minha faculdade no sul de Minas, organizado pelo Wellington, que está aqui. E na ocasião o Henrique Bastos participou, o Massanori participou, o Cássio Botaro participou também. E foi o meu primeiro contato com a linguagem, mas só ultimamente, do ano passado para cá, que eu venho programando mais e mais, e aprendendo bastante coisa em Python e gostando mais e mais de utilizar. E, bom, sobre o conteúdo, como que a gente pode unir, né? Python, que é uma linguagem legal pra caramba, eu gosto pra caramba de programar, acredito que vocês também gostam, por isso que está todo mundo aqui. Com outras aplicações do dia a dia, não só engenharia de software, aplicações web, aplicações mobile, desktop. Com quais outras áreas que a gente pode usar Python para poder produzir as coisas, né? E uma delas é nos Fab Labs. Um Fab Lab é um laboratório, é um conceito, né, de um laboratório, uma oficina aberta com equipamentos de fabricação digital para uso pessoal. Então, alguns equipamentos que tem disponível em um Fab Lab são impressoras 3D, máquinas de corte e gravação a laser e outras máquinas CNC de grande porte também. Também tem as máquinas de corte de papel, que são as Silhouette, que normalmente cortam lonas para poder cortar adesivos customizados, fresadeiras de CNC de grande porte para metal e madeira, coisas mais espessas. Mas no ano passado, lá na faculdade em que eu estudo, foi inaugurado o Fab Lab local. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem mais de 10 Fab Labs. E tem uma rede, depois quando vocês puderem ter acesso a esses slides, tem o link fablabs.io, é a rede mundial dos Fab Labs, onde todos os Fab Labs existentes estão cadastrados. Você pode olhar pelo mapa e descobrir onde tem um próximo de você. E na minha experiência lá no Fab Lab da faculdade, os dois equipamentos que eu mais venho utilizando e que já me resolvem muitas coisas são a impressora 3D e a cortadora laser. Então são esses dois equipamentos que eu preparei o conteúdo para poder compartilhar com vocês. Como a gente utilizar Python nesses meios de produção, né, nesses meios de fabricação digital. E o primeiro que eu quero falar é o corte a laser. A máquina de corte a laser é uma máquina CNC na qual você pode cortar uma diversidade de materiais, você também pode cortar lona, adesivos também podem ser feitos nela, MDF, acrílico, papelão, isopor, uma variedade muito grande de materiais, e você consegue fazer diversas coisas funcionais, né? Um exemplo dessa imagem aqui é esse padrão de floco de neve, que com um fractal você poderia reproduzir ele, né, rapidinho. E, bom, como que funciona o processo para a gente poder usar uma máquina de corte a laser? Abstraindo de maneira bem simplista, a gente tem, normalmente, você usa um software CAD para poder desenvolver seu projeto, e desse software você exporta, você salva um arquivo com a extensão DXF, e esse arquivo DXF você basicamente entrega para a pessoa, para a empresa que vai executar o corte para você. Existe um ponto no meio entre o DXF e o corte a laser em si, né, que é o setup de máquina, mas que, para simplificar, eu não incluí, mas eu vou mostrar para vocês aqui depois como funciona. E a ideia de falar como que a gente pode usar Python para isso é substituir o nosso fluxo de trabalho em um software CAD, um software que normalmente é pesado, não costuma ter software livre para isso, para a linguagem que a gente gosta e para a linguagem que é livre. E um módulo que a gente pode usar para isso é o DXFWrite. Ele está disponibilizado pelo Mosman, está no Git, está no PyPy também, a gente pode instalar pip install DXFWrite. E o que ele faz é algumas classes, né, alguns métodos para a gente poder criar os arquivos DXF. Então a gente consegue produzir um arquivo DXF com essa sintaxe mais simplificada. Para quem programa, é um programa até que simples, né? Para quem só conhece o workflow de um software CAD ali na interface gráfica, pode parecer coisa de outro mundo. Mas na sintaxe do Python não tem nada de muito segredo aqui. A gente só importa o módulo, instancia o arquivo, já com o nome dele, a extensão DXF. Aqui nessa linha, a gente seleciona qual unidade,
quando a gente olha na documentação do DXF, na documentação da biblioteca do Mosman também, esse número 4 é para especificar que a unidade do arquivo é em milímetros. A gente pode criar um estilo para não ter que ficar repetindo qual fonte vai utilizar quando for adicionar texto ao arquivo. E aí o que a gente pode fazer é criar uma camada. Os arquivos DXF, normalmente, os arquivos CAD 2D são separados em camadas. Quando a gente olha aqueles arquivos de engenharia, aquelas plantas, a gente sempre costuma ver, a galera omite uma camada e mostra a camada hidráulica, omite a elétrica. E aqui não é nada muito diferente. A gente pode criar diversas camadas de cores diferentes e nomes diferentes para referenciar elas na criação do arquivo. Então aqui a primeira, a gente cria uma camada de nome corte, na cor preta. E nessa camada a gente adiciona um retângulo e um círculo, né? E aí é bem simples, a gente só puxa o método aqui retângulo da classe DXF, o ponto de inserção dele no plano XY, a largura e o comprimento dele, em qual camada que ele vai. E a mesma coisa para o círculo também, o raio que esse círculo vai ter e o ponto de inserção dele, né? O centro do círculo. Depois a gente pode criar uma segunda camada chamada scan, porque no processo de corte e gravação, né, quando a gente vai configurar, fazer o setup do processo, a gente seleciona quais contornos do desenho vão ser cortados e quais contornos vão ser gravados. E o nome das operações lá é cut e scan, por isso eu usei esses mesmos nomes. Então a gente pode, por exemplo, criar uma segunda camada chamada scan e nessa camada adicionar um texto hello e na posição 5, 11, com a altura de fonte 8, usando aquele estilo de fonte, no caso a Roboto Black, e depois adicionar um world em outra posição, ambos na camada scan. E aí a gente só salva o arquivo. E com isso ele salva o arquivo no nosso sistema. Quando a gente olha aqui, ele tem um hello world.dxf, salvo na árvore do sistema, onde quer que seu programa esteja salvo. E aí, para mostrar aquele segundo passo, né, de onde que sai do DXF para o corte em si, né, o setup da máquina, lá nas aplicações que a gente usa no FabLab lá da faculdade, a gente usa esse software aqui, no qual a gente pode importar o arquivo DXF, e aqui ele aparece. Vocês podem olhar aqui na direita, lá tem, não vai dar para ler, né, mas tem a camada preta e a camada azul, que é a preta é a camada cut, a azul é a camada scan. E aí quando a gente importa o arquivo, ele já vem nas cores certas, porque a gente especificou lá no programa. E a gente pode fazer a configuração do cut, a velocidade dele, a potência do laser, e simular aqui, né? Esse seria o processo da produção desse chaveiro, um chaveirinho do Hello World, que eu fiz para exemplificar. Essa belezinha. Bom, esse foi um Hello World do corte a laser, usando o módulo DXF-Write, que está disponibilizado pelo Mosman no Git. E a fotinha dele. E aí quando a gente vai falar de impressão 3D, o processo da impressão 3D, olhando da maneira simplista de novo, não é muito diferente. Você normalmente ainda utiliza um software CAD para isso. Você pode utilizar softwares que não são CAD, como o Blender, por exemplo, um software que pode muito bem ser usado para modelagem 3D. Eu comecei utilizando ele depois que eu passei para softwares CAD. E a mesma coisa, você exporta um arquivo, só que a extensão dele agora é STL, é o formato mais padrão utilizado. Então você manda para impressão. De novo, no meio do caminho entre o arquivo e a impressão tem um setup de máquina que eu também vou mostrar para vocês, mas para simplificar, manteve assim. E a proposta é a mesma, substituir o uso do software CAD pelo uso do Python. E nesse caso em específico, existe uma facilidade muito grande, porque tem um software livre que chama OpenSCAD. Ele é um software para criação de modelos CAD 3D, que ele já utiliza a programação imperativa para você poder determinar quais objetos vão ser criados, em quais pontos, onde eles vão ser inseridos, a interação entre eles. E só que ele tem uma sintaxe própria, bem parecida com a sintaxe do C. E nesse caso a gente pode utilizar um módulo que chama SolidPython. Ele nada mais faz do que abstrair um projeto OpenSCAD para a sintaxe do Python. Quando a gente roda um programa utilizando esse módulo, ele salva o programa ele salva o arquivo com a extensão SCAD, e aí no caso a gente precisa ter o software OpenSCAD instalado no computador. Ele é um software livre, ele pode ser baixado pelo openscad.org.
e a gente só precisa ter ele instalado e rodar ele pela linha de comando mesmo. Ele nem precisa abrir janela, só para, no fim das contas, exportar, né? Abrir o projeto SCAD e exportar o arquivo STL. E aí, nesse caso, a declaração dos objetos e a maneira com que eles interagem também é bem simples. A gente pode criar um objeto aqui, no caso um cubo, e a gente passa uma lista, um iterável, com as dimensões dele em x, em y e z. Se a gente passa uma única dimensão, ele faz um cubo perfeito. E o legal dessa abstração que o Solid Python gera é que lá no OpenSCAD você tem as operações, as funções mesmo. Difference, union e interseção, intersection. Aqui no caso ele abstraiu isso para as operações aritméticas. Então quando a gente utiliza o menos ali, a subtração, a gente vai estar fazendo a operação difference, que seria feita lá no OpenSCAD, só que com esse operador, que fica bem simples. Então, nesse caso aqui, a gente pode gerar um cubo com essas dimensões, 32 por 20 por 1,5 de altura, subtrair dele um cilindro, e aí, nesse caso, as operações que são feitas em cima de um objeto ficam aninhadas. Então, o que a gente está fazendo aqui é criar um cilindro de altura 10 e raio 10, escalar ele em 0.1 no eixo X, 0.1 no eixo Y, trasladar ele para a posição 3, 10 no plano XY, e aí então subtrair ele do cubo que a gente criou antes. O artifício aqui usado de criar um cilindro de 10 milímetros de raio para depois diminuir ele, é por especificação do OpenSCAD mesmo. Se a gente cria, por exemplo, um cilindro com 1 milímetro de raio, ele acaba criando um cilindro de 5 faces só, fica com uma dimensão feia, fica um pentágono ali. Então a gente cria ele maior, ele cria com 32 faces e depois a gente escala ele, e ele fica um círculo quase perfeito. Então a gente pega um cubo dessas dimensões, dele a gente subtrai esse cilindro na posição certa, e depois a gente pode somar um texto hello, trasladado para a posição tal, e extrusido em 3 milímetros, que quando a gente cria um texto num projeto SCAD, ele cria só basicamente o vetor do texto. A gente tem que fazer a extrusão desse plano, para ele virar realmente um objeto 3D. Então a gente faz um linear extrude, né, desse texto que foi trasladado para a posição. Nesse caso, um texto hello, na fonte Roboto também, tamanho 8. E esse texto hello somado com o texto world, em outra posição, com o mesmo tamanho, com a mesma fonte, e também extrusido em 3 milímetros. Então a gente criou, no fim das contas, uma base de 1,5 milímetro de altura, subtraiu dela um cilindro numa posição específica e somou dois textos, né, duas palavras, duas strings. Disso a gente pode renderizar para o arquivo. Então a gente renderiza o objeto D, que foi criado, para o arquivo helloworld.scad, e aí rodando em linha de comando a gente converte, né, o projeto SCAD para o projeto STL, para o arquivo STL. E aí o resultado que a gente tem é aqui, olha. A gente criou um hello_world.scad e a gente também criou um helloworld.stl. E aí agora, como eu mencionei, o que seria o setup da impressão 3D é um software de fatiamento. Você tem um modelo 3D, um arquivo que representa um modelo 3D, e como a impressora trabalha camada a camada no eixo Z, esse modelo precisa ser fatiado para poder ser enviado para a máquina. Então a gente pode usar um software aqui de fatiamento, nesse caso o Cura, e ao importar o arquivo helloworld aqui, .stl, a gente tem esse objeto. Dá para enxergar nada, né? A câmera aqui é meio zoada. E aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, as camadas que ele faz, sabe? A gente consegue ir vendo camada a camada o que a impressora vai fazer no fim das contas. E o setup em si da máquina fazer as diversas configurações, o tipo de material, as temperaturas que vão ser usadas na máquina, velocidade e tudo mais. E, bom, esse é o setup da impressão. E o resultado desse programinha é esse outro chaveirinho aqui. O Hello World impresso em 3D. Que caiu. Não quebrou. E, bom, então, em resumo, né, esses são os dois processos que eu costumo mais utilizar lá no FabLab, já são úteis pra caramba no dia a dia. Eu ainda não consegui achar uma desculpa convincente para usar as outras máquinas mais potentes, que o tempo de setup delas é bem maior.
E como eu mencionei, como é uma rede, os Fab Labs, vocês podem pegar um projeto desse, chegar lá com um arquivo desse na mão e falar, produz para mim, por favor. E o que vocês vão acabar pagando é o tempo de material e tempo de máquina, mas em si é um ambiente aberto. E algo bem interessante dos Fab Labs é que eles são feitos para ser uma comunidade também. Então, é para ser bem parecido com a comunidade Python, saca? É a galera que gosta, a galera maker, a galera DIY, que está lá fazendo coisas, produzindo seus projetinhos pessoais o dia inteiro. Muitas dessas pessoas com certeza usam Python, ainda mais com Circuit Python agora, para você poder programar embarcado. Muitas pessoas provavelmente vão estar utilizando lá. E eu recomendo visitar o Fab Lab, é um ambiente bem interessante. E tem um documentário muito legal no YouTube também, que chama Making Living Sharing. É um designer, não lembro a nacionalidade dele, mas ele rodou metade do mundo aí passando pelos Fab Labs, fez um monte de projeto e gravou e lançou esse documentário dele também open source, gratuito no YouTube. E é muito legal os projetos que ele faz. Ele fez uma cadeira parametrizada, no qual você entra basicamente as dimensões do teu corpo, ele gera o arquivo da cadeira, você vai lá, corta na máquina CNC, cola a madeira e monta a tua cadeira perfeita. Ele fez uma sandália de couro cortada a laser para a avó do Obama. É muito doido, o documentário é bem interessante, eu também recomendo, Making Living Sharing. E aí beleza, eu trouxe esses dois exemplos, esses dois Hello World aí para vocês, mas ainda assim, né, onde que a gente pode utilizar um pouquinho mais na vida real? Tem como usar isso, sei lá, na minha empresa, no meu negócio, ganhar dinheiro com essas coisas, além de fazer um chaveirinho para vender? Esse aqui não é para vender não, esse aqui é brinde. E, bom, o exemplo que eu trouxe de mundo real é um negócio que eu tenho com a minha namorada. Nós temos um e-commerce, uma loja online, chama N-Design. Ela é designer gráfica, então a nossa proposta é fazer quadros, pôsteres personalizados, especialmente para casal. E aí, quando a gente foi começar a vender, a ideia inicial era vender só o papel impresso com a fita dupla face para colar na parede, algo bem efêmero, mas muita gente, a maioria das pessoas sempre pedia a moldura, né? Não queria só o papel, queria o quadro pronto. E quando a gente foi pesquisar a moldura no mercado, o preço que a gente queria aplicar na moldura para o nosso cliente final era mais barato do que o preço que os fornecedores iam cobrar da gente, para a gente fazer esse intermédio, comprar a moldura, montar o nosso quadro e vender. Então ficava inviável financeiramente. E nessa época eu estava começando a visitar o Fab Lab lá e utilizar os equipamentos, e aí a gente viu essa oportunidade. No caso, a gente criou um projeto da nossa própria moldura. Ela é constituída aí por 2 placas de MDF cortadas a laser e coladas e pintadas à mão. E ela fica uma moldura bem simples, leve, não tem vidro, que facilita a vida na hora de enviar pelo correio, e fica barato, o suficiente para a gente poder produzir e entregar no preço que a gente quis aplicar desde o início para os nossos clientes. E aí, um problema que aconteceu, logo da primeira vez, quando a gente pegou e chegou essas 2 placas lá na minha mão, eu falei, beleza, eu vou cortar para depois vou colar para depois pintar. Ao colar, eu percebi que só com o tubinho de cola lá na mesa da minha casa, ficava uma merda, porque eu não conseguia alinhar essas 2 placas perfeitamente, saca? É que nem você pegar um maço de folha sulfite lá e ficar batendo ela de um lado para o outro, nunca fica perfeito. E era a mesma situação. E nessa ocasião era só 2 placas de MDF. Então o que aconteceu? Utilizando o módulo Solid Python, eu criei essa zona de programa aqui. Está completamente desorganizado, mas funciona. E o que ele faz é basicamente criar uma forma, executar a diferença com diversas outras formas. No caso, um cubo principal, subtrair dele diversas outras configurações de cubos. Depois, um segundo objeto, que também é um cubo, e também subtrair dele outras configurações de cubo. Salvar um arquivo A, um arquivo B, de novo na linha de comando, converter esse projeto SCAD para STL, e o resultado desse programa são essas 2 pecinhas, que quando impressas em 3D, eu encaixo nas quinas da moldura, na lateral da moldura, e pronto. O processo de produzir o nosso quadro está suave, porque agora eu não tenho mais problema com alinhamento. A qualidade que eu quero entregar para o meu cliente eu consigo atingir usando o Fab Lab, cortando a laser a moldura, colando ela, garantindo um alinhamento com a peça que a gente também imprimiu em 3D lá no Fab Lab. E beleza, nesse caso, o projeto original da moldura, né, eu tinha feito no software SCAD, eu ainda não estava usando Python para isso, ainda não tinha descoberto o módulo DXFWrite. Mas as coisas
começaram a dar certo, mais clientes quiseram molduras, só que a galera começou a pedir molduras com tamanho diferenciado. Eu não quero uma folha A3, que é o padrão do nosso pôster. Eu quero uma folha A4, eu quero uma folha 10 por 10, eu quero uma folha 10 por 30. E aí quando eu descobri o DXF Write, sofri até então, mas aí eu consegui rodar um programinha simples, até fiz interface para o negócio, que basicamente rodando o DXF Write, eu não coloquei o programa inteiro aqui porque ele ficou um pouco maior, ficava zoado de mostrar, mas eu posso abrir ele direto no PC também. Onde eu posso só entrar com a largura da folha que eu quero emoldurar, o comprimento da folha que eu quero emoldurar, e ele gera um arquivo DXF pronto para mim também. E aí, nesse caso, a gente pode ter moldura do tamanho que a gente quiser, como o projeto é padronizado na questão das larguras das chapas de madeira, as mesmas pecinhas impressas em 3D servem para qualquer medida de moldura que eu quiser colar, né? E trabalho feito. E esse foi um exemplo de mundo real também que eu quis trazer para vocês. Então, no fim das contas, como utilizar o Python com as tecnologias que a gente tem no FabLab? A gente pode utilizar um módulo DXF Write para poder gerar arquivos DXF que podem ser cortados a laser em diversos materiais, MDF, acrílico, isopor, papelão. E a gente também pode utilizar o módulo Solid Python para criar arquivos STL para impressão 3D. Tirando todo o trabalho, toda a carga de aprendizado de um software CAD com interface gráfica mais complexa um pouco, para uma linha de programa que a gente já está bem acostumado a fazer. E que a sintaxe é simples, porque é Python. E é isso, galera. Isso que eu trouxe para vocês. Obrigado. Os slides e os arquivos estão no GitHub. Vocês podem encontrar o GitHub pelo link aí. Podem fuçar, podem tirar dúvida. Podem tirar dúvida agora também. Alguém tem alguma pergunta? Como é a documentação? A do DXF Write está incompleta. O Mosman não chegou a terminar ela, se eu não me engano. Ele migrou para uma Easy DXF, que atualmente também está incompleta, mas é a última em que ele vem trabalhando. Mas o mínimo de documentação que tem é o suficiente para poder implementar isso. Mexer com os formatos básicos, retângulos, círculos, até arcos e texto. Ainda não está muito bom. O Solid Python, ele facilita porque como ele basicamente só abstrai a sintaxe, no fim das contas você acessa a documentação do OpenSCAD, que aí é uma documentação completa porque o software está completo e rodando já. Eu vi que parece você tinha dito que é uma boa técnica pegar um formato, quantidade de Uhum. você vai escrever as coisas assim. Como você aprendeu isso? Como eu gero formato? Você diz no STL, né, para impressão. Cara, foi por aprendizado mesmo. Como eu comecei a usar o Blender ele tem interface gráfica, mas no fim das contas, para você poder gerar uns objetos mais complexos, você acaba usando essas operações booleanas, unindo dois objetos, subtraindo um do outro e tudo mais. Quando você migra para um software CAD, você tem a função do sketch, onde você desenha no plano o perfil do que você quer e você só faz uma extrusão dele. Então você consegue fazer coisa bem mais complexa no CAD de maneira mais fácil. Mas para poder abstrair aí do OpenSCAD, como ele só manipula objetos básicos, a princípio, eu já entrei utilizando o mesmo método que eu utilizava no Blender, sabe? Gerar os objetos básicos e interagir entre eles para gerar algo mais complexo. Alguém tem mais uma pergunta, galera? Não bem uma pergunta, mas um comentário. Você falou de FabLab, os espaços que tem aqui em São Paulo e tal. Outros espaços que são parecidos, FabLab, são os hackerspaces. A gente tem vários hackerspaces. Quem estiver aqui em São Paulo, quiser, acho que hoje ou amanhã vai ter uma atividade que é um Open Hackerspace. Então, provavelmente à noite tem o Garoa, que vai estar aberto. Se Legal. quem quiser conhecer, tem o Garoa que vai estar aberto hoje à noite. Em outras cidades tem que nem lá em Campinas tem o NHC, a gente tem uma CNC para corte, no Garoa tem impressora 3D, então nesses espaços também é um lugar que é legal para você poder utilizar isso e outras coisas também e ter essa questão da comunidade também, né? Legal. Isso é bem verdade, galera. Tem os makerspaces, os hackerspaces, e no fim das contas tem muito robista por aí que acaba tendo equipamento em casa. E aí você vai conhecendo a galera pelas comunidades no Facebook, em outras redes sociais,
e você acaba fazendo amizades. Assim como na comunidade do Python também, né? A gente conhece a galera pelas redes. Eu não conheço, nunca participei de faculdade, mas eu percebi que parece que esse processo de setup da máquina não é tão simples, né? Ou é simples ou tem alguém. Como é que funciona? Tem alguém para ajudar? Eu coloco como Tem. arquivo, né? Assim, para mim. Tem. Nos Fab Labs em si, sempre tem alguém responsável, algum funcionário, alguma pessoa responsável que pelo menos já recebeu treinamento para aquilo. Para você poder utilizar um Fab Lab livremente mesmo, tipo ser sócio daquele Fab Lab, você tá lá todo dia usando como você quiser, você tem que passar por alguns treinamentos, você tem que ser capacitado para utilizar. E como eu mencionei, o setup do corte a laser e da impressão 3D são bem mais fáceis ainda do que um setup de uma cortadora, de uma fresadora CNC. Então, esse setupzinho ainda tipo, é muito mais simples do que para você poder fresar uma peça, sabe? Que é o desgaste de uma peça com broca. É uma máquina CNC que vai passando a broca e desbastando o material. O setup daquele processo é muito, muito mais complexo. Imaginando assim a perda do material. Você faz um negócio errado, não, faz de novo, vai perdendo. Vai ficar alguém treinado, né? Então, o interessante é justamente porque esses processos são baratos no fim das contas. Então, a proposta deles é justamente facilitar a prototipagem. Você iterar mais rápido, errar mais rápido. É metodologia startup para prototipagem de projeto, de produto. Beleza, galera? Alguém mais? Eu tenho uma pergunta. Já mexeu com Silhouette? Com Silhouette não. Não tive experiência. Mais ou menos como CNC, talvez. Eu não sei qual tipo de arquivo que ela recebe. Provavelmente ou é um DXF ou é um SVG. Eu tenho uma Silhouette em casa. Ah, você tem? Puta, que legal! Não, é legal. Existem bibliotecas para você criar SVG, que é desenho 2D vetorizado. Provavelmente é esse formato que ela recebe. Mas legal. Alguém mais, galera? Obrigadão, então. Bom evento.